Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Quero já agradecer muito a você que todas as tardes, início de tarde, a gente já tem esse encontro aqui na Band. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. E é sempre muito bom, gente, saber que há 15 anos nós temos a oportunidade de entrar na sua casa, de encontrar você, sua família e, é claro, desejar a todos não só um dia abençoado, mas uma vida inteira abençoada. Nosso programa, graças a Deus, só tem a agradecer sempre a Deus em primeiro lugar e a tantas e tantas pessoas queridas que todos os dias nos acompanham. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. O programa de hoje tem o Alô Doutor. Daqui a pouquinho, Dr. Sidney Chalub, nosso parceiro de todas as terças-feiras, estará aqui ao vivo na Band falando sobre diabetes. Esse é um assunto que muito interessa a todos nós, né? São crianças, são jovens, são pessoas adultas, são idosos. Hoje o diabetes está muito mais presente na vida de cada um de nós do que a gente possa imaginar. Agora, como tratar o diabetes? O que fazer para evitar essa doença? Olha, já para começar, vamos colocar dados aqui dessa doença, diabetes, que é uma doença crônica, mas você pode ter uma vida normal se você tomar a sua medicação, se você tomar os cuidados, fazer a dieta que é necessária. Olha só, para você ter uma ideia, 81.163 pessoas são portadoras de diabetes mellitus, 47 mil pacientes são crianças. Olha que número muito alto já, 47 mil crianças, são informações da Secretaria de Saúde do nosso estado, crianças até 12 anos de idade. Então, já é um número preocupante, a gente precisa falar um pouco sobre esse assunto. Já temos falado aqui na Band, mas hoje a gente vai aproveitar para falar muito mais a respeito dessa doença, que você pode certamente ter alguém precisando em casa dessas informações, ou você mesma pode estar passando por um momento de dificuldades. Olha, gente, falar em momentos de dificuldades, quero chamar aqui seu Cláudio Silva, ele está conosco aqui na Band, vivendo, Cláudio, seja bem-vindo ao nosso programa, vivendo aqui um desespero, porque o filho dele, esse jovem de 15 anos, Cláudio Júnior Souza do Nascimento, está desaparecido. E o senhor acabou me falando agora há pouco, seu Cláudio, que o Cláudio Júnior, ele já desapareceu outras vezes? Saiu de casa outras vezes? Já desapareceu outras vezes já. E ele está fazendo tratamento, né, de autismo. E tem problema também que a gente acha de um psiquiatra, né? Só que nada foi comprovado ainda, né? Então ele foge, sempre ele mora aqui na Juricaba, ele sempre foge aqui pro casa da minha irmã para Novo Israel, né? Mas deixa eu lhe falar, deixa eu pedir, claro, o seu Cláudio está muito nervoso, preocupado com o filho, um jovem de apenas 15 anos, está sendo feito toda uma avaliação nesse momento para saber se ele tem realmente problemas psicológicos, né, seu Cláudio? Está sendo acompanhado já pelos médicos e essa não é a primeira vez que ele sai de casa e acaba não retornando. Não, então, encontro ele, né? Acaba encontrando, né? Sempre retorna para casa, mas sai e não volta naquele momento, depois sai de novo. Foi o caso no dia de ontem, que ele saiu, segunda-feira, fugiu de casa. Que horas foi isso, seu Cláudio? Volta de 20h40, mais ou menos. Foi à noite já? À noite. Fui no supermercado, deixei ele com outro maior em casa. Fui no supermercado, deixei ele em casa com outros maiores. E quando eu retornei, ele tinha pulado a grade do meu muro lá pra casa da minha cunhada e tinha fugido. Olha, seu Cláudio, ele mora lá no conjunto Ajuricaba. E, por favor, se você tiver qualquer informação a respeito do Cláudio Júnior, esse jovem de apenas 15 anos, ligue para o nosso programa, o telefone do seu Cláudio. Posso dar no ar, seu Cláudio? Sim, é o 99-388-3888, 99-343-3888. Fala com o seu Cláudio, que é o pai do Cláudio Júnior. Mas fique tranquilo, seu Cláudio, se Deus quiser, só vai ver que daqui a pouco toca o seu telefone e já vai ser o seu filho que já voltou para casa. Sim, eu tenho outro número também, né? Outro número. Eu tenho o número também que é da TIM, que é o 8182-6485. Tem na minha residência também, que é o 3302-1650.
Bom, senhores, quem está falando aqui é um pai que está aqui desesperado, sem poder, a noite toda acordado, procurando, sem saber onde encontrar meu filho. E, felizmente, eu agora não encontrei, mas espero que Deus me abençoe e se alguém encontrar ele, vê ele por aí, me ligue, me avise que eu tenho um carro, onde estiver, qualquer lugar de Manaus, eu vou atrás dele. Dê um abraço aqui. Obrigado. Fique tranquilo, o senhor vai ver que o seu telefone vai já tocar, porque o Cláudio Júnior já vai voltar para casa. Tá bom, meu querido? Fique tranquilo, fique em paz. Sente um pouquinho aqui, tome uma água, seu Cláudio. É o desespero, né? De famílias, a gente vive. E como é bom a gente ter família, saber que tem pessoas que gostam da gente. Isso faz a diferença. Eu quero pedir mais uma vez a você, qualquer informação que você tenha sobre o Cláudio Júnior, por favor, entre em contato com os telefones que já foram dados, ou então com o telefone aqui nosso, da Band, que está na tela, ou então os telefones da polícia, 190. O importante é encontrar o Cláudio Júnior e tornar a vida, nesse momento com tanta angústia, o seu Cláudio, trazer essa tranquilidade novamente. Olha, quero aqui lembrar, hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional do Idoso. Mandar um abraço a todos os nossos idosos, nós que certamente temos o prazer de poder colocar sempre na tela da Band os trabalhos que são realizados, as nossas visitas aos clubes da terceira idade, parabenizar a cada idoso, a sua família, mas os nossos coordenadores da terceira idade também, e dizer da alegria, do prazer, da honra, nós aqui da Band termos a chance de todos os dias colocarmos o trabalho que é realizado em Manaus e no interior do nosso estado. Essas imagens que você está vendo aí é lá do Futurista. Nós visitamos no final de semana, mas durante toda a semana tem muita coisa acontecendo, muita programação sendo realizada, e nós que acompanhamos, fui desafiada aqui para acompanhar o ritmo da terceira idade, e confesso, gente, que não é fácil não, viu? Não é fácil mesmo. Muita garra, graças a Deus. E hoje eu também quero aplaudir a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Amazonas. Nosso querido seu Araújo, um beijo para o senhor. Parabéns pelo trabalho que o senhor realiza. O nosso querido seu Araújo, seu Augusto, a Karen, toda a equipe da Associação dos nossos aposentados, parabéns pelo trabalho, viu? Quero mandar um beijo também para a dona Auxiliadora e para a Patrícia Cabral, acompanhando todos os dias, direto do Parque 10. Beijo para vocês, saudades, minha querida dona Auxiliadora. Estamos aqui na Band, venha visitar, tomar um café com todos nós aqui, tá bom? Olha, a gente chama agora o repórter Gerson Guerra, ele tem informações da área da segurança pública, já agora pela manhã, aqui na cidade de Manaus. Vamos ver. Conceição, está sendo apresentado aqui na Delegacia Geral o Maurício Farias da Mata, de 24 anos. Ele é acusado de roubo à residência lá no Conjunto Nova Cidade, juntamente com um comparsa que está foragido. Ele inclusive levou o carro da família, um Onix de cor preta. Quem dá mais detalhes sobre a prisão desse elemento é a delegada Sancha Sodré. Ela é adjunta da Delegacia especializada de roubos, furtos de veículos. O Maurício, em conjunto com outros dois elementos que nós ainda estamos trabalhando para identificar, eles entraram na residência, fizeram a vítima e os seus filhos de refém, trancaram-os no quarto, levando o veículo da vítima, o notebook e os celulares da família. Ele já cumpria pena por roubo, estava no regime semiaberto e estava foragido. Já tinha sido preso também por receptação de veículo roubado. Está sendo apresentado aqui também, Conceição, o Gilvan Jackson Ferreira Júnior, 19 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio, dupla tentativa de homicídio contra o Willis Chaves Marques, 24 anos, o Wellington Charles Souza Farias, de 23 anos. Seria uma dívida de tráfico, ele devia R$2.000 para o elemento que está preso no centro de detenção provisória, e aí ele cometeu esse crime, a tentativa de homicídio. Quem dá mais detalhes sobre a prisão desse elemento também é o delegado adjunto da DRCO, Dr. Guilherme Torres. Nós já temos aí os executores, nós já temos aí também o mandante e as pessoas que deram apoio para essa empreitada criminosa aí. Então, só para a gente entender melhor, o telespectador também, o Gilvan iria pagar essa dívida de R$2.000 para um preso, né? Está lá no CDP, e ele saiu para executar essas duas pessoas lá no bairro da Redenção. Exatamente, foi isso que aconteceu. Ele para quitar essa dívida, ele saiu, foi
executar essas 2 pessoas. Com relação à participação das vítimas, o porquê, a motivação, ainda está sendo investigado. Obrigada, Gesso, pelas informações. É importante sempre a gente trazer o trabalho que vem sendo realizado pela polícia aqui na cidade de Manaus e no interior, no momento que as pessoas clamam tanto por segurança. É sempre importante você ver o outro lado, aquilo que também está acontecendo, em defesa de todos nós, porque cada vez que a polícia tira de circulação um elemento que comete um crime, um ato ilícito, é a demonstração de que, de fato, quem descumpre a lei tem que pagar por isso. E, Gesso, essa ocorrência é mais uma das muitas que nós já registramos através do Câmera 13 também. É verdade, a gente, como repórter policial, a gente tem andado muito, são muitos anos aí a gente acompanhando a polícia continua trabalhando e parece que não vai acabar nunca, né? Cada dia prende-se pessoas e cada vez mais aparece mais. A gente tem notado o seguinte, viu, Conceição, que o jovem tem enveredado pelo crime e a maioria dos crimes tem relação com o tráfico de drogas. No caso aqui do Maurício Farias da Mata, não é diferente, ele tem 24 anos e foi preso depois de praticar um assalto, né? Um roubo a uma residência na Nova Cidade, juntamente com mais 2 elementos, levaram o carro da vítima, um Onix, e ele também utilizava também um outro carro Onix da mesma cor, que era do pai dele, para praticar os roubos às residências, assaltos nas ruas. E a polícia conseguiu prendê-lo ontem lá na Torquato Tapajós, já vai para trás das grades, um jovem de apenas 24 anos. No outro caso, a gente tem a prisão do Gilvan, né? O Gilvan, ele queria pagar uma dívida do tráfico para um elemento que está preso lá no centro de detenção, e aí a dívida de R$2.000. E como é que ele ia pagar essa dívida? Matando 2 elementos. Saiu lá para o bairro da Redenção para matar os 2 elementos, no caso aí o Willis Chaves e também o Wellington Charles, e aí atirou contra os jovens, eles não morreram, tem um que está em estado grave, e aí a polícia também chegou a prender, né? Aí o Gilvan, que agora também vai para trás das grades. Tudo relacionado ao tráfico de drogas. Muito obrigada, Gesso, pelas informações. Olha, daqui a pouco tem Alô Doutor. Hoje é terça-feira, dia de colocar a saúde em dia, tirar suas dúvidas. E a gente fala daqui a pouquinho sobre diabetes. Gente, você sabia que 13 milhões de pessoas no Brasil hoje estão vivendo aí já como pessoas com diabetes? Aqui no estado do Amazonas, 181 pessoas, pouco mais desse número, são também diabéticas já. Então, sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente tira todas as dúvidas com o nosso parceiro de toda terça-feira, Dr. Sidney Chalub. Antes de ir para o intervalo, vamos dar uma voltinha nas redes sociais. Gente, estou muito feliz, porque a gente tem colocado aqui na tela da Band muitos telespectadores, telespectadoras que acompanham o nosso programa, mas agora resolveram não só acompanhar, não. Querem participar do Câmera 13, mandam aí os seus recadinhos e o nosso WhatsApp está à sua inteira disposição. Vem aqui na tela da Band, manda aí o seu recado, chama a família, tira uma foto, faz uma frase. O importante é você estar aqui, com o seu vídeo na nossa telinha. Vamos aí ver quem está conosco agora? Dona Queca! Eu te amo muito, Conceição, que Deus abençoe todos vocês. Eu te amo, eu deixo tudo para me assistir o programa de vocês, tá? Que Deus te abençoe, você e sua família toda. Beijo, Conceição, eu te amo. Ai, que lindo, Dona Queca, muito obrigada, que carinho. Então eu fico feliz e peço a Deus que com saúde, com muitas bênçãos, a senhora e sua família possam todos os dias ter muita alegria, tá bom? Para nós é uma honra saber que a senhora para tudo na sua casa, nesse momento do almoço. Deixa a panela, deixa o feijão de lado e fica de olho na tela da Band ou chama a família, né, Dona Queca, para almoçar, assistindo aqui todo o nosso programa. Então, que Deus lhe abençoe. Fiquei muito feliz em tê-la conosco na tela da Band, levando a Dona Queca aí para todo o Amazonas. A gente faz um intervalo comercial e já a gente volta para falar de diabetes, um tema que interessa muito a gente saber detalhes. Então, já a gente volta.
Já estamos de volta, hoje, terça-feira. Olha, eu quero mandar um abraço carinhoso para você que está em Manaus, nossa querida cidade de Manaus, você que está em todos os bairros, nos acompanhando. Gente, a gente fica muito feliz todos os dias pelo número de pessoas que acompanham o nosso programa, amigos, amigas. E aí a gente vai para o interior, a mesma coisa, todo mundo ligado aqui na tela da Band. Então, fica ligado mesmo, porque a gente já começa essa terça-feira falando de saúde. Então, vamos ao nosso Alô Doutor dessa terça-feira. E olha que a terça-feira ela não fica completa sem a presença aqui do Dr. Sidney Chalub, nosso parceiro de toda semana, sempre trazendo uma informação para todos nós. Dr. Sidney, muito bem-vindo. Obrigado, a satisfação. E antes da gente começar a falar de diabetes, eu quero só citar que hoje é o Dia Mundial de Doação de Órgãos. Então, nós temos que fazer... A gente até falou já nós temos que ter a nossa consciência e deixar um pouquinho, porque nós podemos deixar vida além da nossa vida. Então, eu participo disso há muitos anos e você puder deixar um pouquinho de vida para os outros é fundamental. É o Setembro Verde. É o Setembro Verde. Não é? O setembro... e o diabético é uma das pessoas que a gente vai ver que se beneficia com transplante de rim. Ok, e nós temos também o prazer de estar recebendo aqui nessa tarde o nosso enfermeiro Ricardo Xavier. Enfermeiro, seja muito bem-vindo aqui também ao Câmara 13, ao programa da nossa gente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade a você, ao Dr. Sidney, para trazer um pouquinho de informação sobre diabetes, que é uma doença silenciosa que atinge muita gente, né? Agora, essa informação de que o diabetes é uma doença silenciosa, em que momento uma pessoa já precisa se preocupar e procurar uma unidade de saúde para fazer um teste para o diabetes, Dr. Sidney? A pessoa deve procurar frequentemente, porque muitas vezes, infelizmente você falou que nós temos 13 milhões de pessoas no Brasil que têm diabetes. E muitas vezes o diagnóstico é feito por complicação. Então vamos definir o que é diabetes. Diabetes é a pessoa que tem 2 exames de jejum com a glicemia acima de 120. Então você faz um exame de açúcar e está acima de 120, você repete e deu 2 exames, você já é uma pessoa que já tem diabetes. Então você tem que começar o tratamento nesse momento, porque o grande problema da diabetes é que ela fica no organismo ao longo do tempo e ela é uma doença crônica. E o que é o diabetes? Vamos definir o que é o diabetes. Diabetes é uma doença na qual há uma deficiência da produção da insulina, que é um hormônio que é capaz de quebrar o açúcar. Ou, às vezes, o diabetes tipo 2, só para a gente completar rapidinho, é aquela pessoa que ela produz até a insulina, mas o organismo não aproveita esta insulina. E esta insulina, ela deixa o açúcar circulando no sangue e ele vai causar grande problema porque ele forma cristal. E esse cristal vai dar problema no olho, vai dar problema no rim, vai dar problema para fazer feridas. E a gente está mostrando aqui no nosso telão aqui, doutor Sidney. Exatamente, isso é bem essas informações. Essa informação. Então, são esses cristais que ficam na corrente sanguínea e a pessoa vai tendo, através da circulação de sangue, diminuída. Então, ela começa a ter uma perda da sensibilidade, todo o corpo, a essa parte nervosa, ela diminui, porque diminui toda a sensibilidade. Então, o diabético, ele é uma pessoa que ele pisa no cigarro e ele não sente. Então, ele faz uma ferida, que ele já tem a diminuição da sensibilidade, e o açúcar dificulta chegar o sangue nesse local. Então, dificulta também a cicatrização. E isso vai perdurando, e quando a pessoa vai ver, ela está num quadro grave e às vezes tem que perder dedo, perder pé e perder até perna. Quer dizer, uma coisa muito crônica que pode ser tratada desde o mais precoce possível. Agora, enfermeiro, é muito comum que as pessoas primeiro esperem a doença chegar. Né? No Brasil, a gente tem essa prática de tratar a doença e não promover a saúde. Como que a gente já começa promovendo a saúde dentro de casa, com os filhos, para evitar que essa taxa que nós falamos agora há pouco, esse índice de mais de 3 milhões de pessoas no país, e aqui no estado do Amazonas quase 200 mil pessoas já, que a gente não aumente esse índice? Sim, a prevenção ainda é o melhor remédio e o mais barato, né? Você tem a pré-diabetes, ou seja, aquela que você
está chegando no seu nível limítrofe de glicemia, de glicose, e a partir dali você pode tratar com exercícios físicos, tá? Você pode fazer uma reeducação nutricional, e isso vai prevenir que você chegue ao nível de diabetes em si. Olha, vamos agora já colocar as redes sociais à disposição aí de todos os amigos e amigas que acompanham o nosso Câmera 13. E vamos para as perguntas já, doutor Sidney. Aqui na tela da Band, a gente já vai abrir a tela aqui para todo mundo acompanhar. Marília Abrantes de Vieira Alves. Doutor, o açúcar realmente causa a diabetes ou diabetes? Na verdade, a ingesta de açúcar em si, não. Mas o que acontece? Uma dieta errada e o sobrepeso, a obesidade, é um fator que predispõe a diabetes. O que acontece na prática é que muitas pessoas já têm o diabetes, continuam ingerindo o açúcar e esse nível de glicemia tende a aumentar e às vezes a pessoa faz o diagnóstico, Conceição, porque ela entra em coma. Então, ela entra em coma pelo nível muito alto de diabetes. Então, na verdade, a gente tem que ter uma dieta balanceada. Você não tem que tirar o açúcar total da sua dieta, mas você tem que fazer uma dieta balanceada e mesclar com alguns outros alimentos, e dando preferência sempre para as coisas mais naturais. Agora, é certo, evitar aquela sobremesa, que é o docinho, que é o bolinho, trocar por sobremesa à base de frutose, que é o açúcar que nós encontramos nas frutas, que são muito melhores absorvidos pelo organismo. Mas aí de uma pessoa que tenha diabetes, aí ela diz, não, eu não vou comer uma bala, um chocolate, mas aí eu vou comer uma palma de banana. Pode? Não, também é errado. E interessante você falar isso, porque existe alguns alimentos, algumas frutas, que a gente classifica com alto teor de açúcar. A uva, por exemplo, ela é uma fruta que tem um teor muito elevado. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a esses alimentos, porque, às vezes, só a fruta também não adianta. Agora, é importante, como o Ricardo falou, é você fazer a prevenção, é fazer atividade física, evitar o ganho de peso, que a maior prevenção do diabetes é perder peso. Então, existe o pré-diabético, hoje a gente faz dosagem de insulina, e você vê que você tem um nível de insulina alterado. Atividade física, dieta, você consegue controlar muito bem isso. Agora, enfermeiro Ricardo, com relação às pessoas que procuram as unidades de saúde, a gente sabe o trabalho que as casinhas precisam fazer, porque a questão do diabetes está dentro da atenção básica da saúde, não é isso, enfermeiro e doutor Sidney Chalub? Nesse caso, quem que procura mais? É a mulher, é o homem? Já é uma pessoa idosa? Quem procura mais, no caso da enfermagem, que está diretamente ligada também às pessoas? Hoje em dia, geralmente é o adulto já mais idoso que está procurando os programas, tá? Mas na realidade, o que acontece? Como nós falamos, a diabetes é uma doença silenciosa. E as pessoas, quando chegam ao centro de saúde, já estão com níveis altíssimos de diabetes, e às vezes isso vem levando a uma infecção que vai levar essa pessoa à internação e às vezes começa a parte de amputação, tá? Então, é uma complicação a mais. Por quê? Por falta de informação, por falta de uma prevenção desses pacientes assim. Então, o diabetes não adianta ser tratado só pelo enfermeiro Ricardo, pelo doutor Sidney, tem que ser uma equipe multiprofissional entrando em ação para se trabalhar a conscientização dessas pessoas, para que não cheguem ao nível de ficarem mutiladas. Ok, a gente vai às ruas agora. Vamos já colocar as dúvidas das pessoas que estão pelo centro de Manaus. E já o doutor Sidney vai ao nosso telão, porque nós colocamos agora há pouco a imagem desses cristais que acabam envolvendo o corpo inteiro. E é isso que a gente quer entender. Como que o diabetes pode causar tanto prejuízo, acabar impactando tantos órgãos do nosso corpo? Por que isso acontece? Então, vamos às ruas agora. Doutor, meu nome é Graça e eu moro ali no Parque 10. Eu gostaria de saber quais são as principais diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Graça, é muito interessante a sua pergunta. Diabetes tipo 1
é a diabetes geralmente que dá em criança, é que a pessoa nasce com a deficiência da produção da insulina. Então, é a diabetes que dá em criança, na qual você tem que repor a insulina, porque ela não tem a capacidade de produzir insulina pelo organismo. Diabetes tipo 2, a gente chama também de diabetes adquirida. É a diabetes que acontece no adulto quando ela tem ganho de peso, quando ela tem uma predisposição genética e que ela faz alguma coisa que ela começa a ter, além da falência, ela começa a ter um não aproveitamento da insulina periférica. E o tratamento inicial é, além da dieta, a gente repõe umas medicações que chama hipoglicemia anti-orais, que são medicamentos que baixam o nível de açúcar. Mas tem que ter muito cuidado, porque essa diabetes tipo 2, ao longo do tempo, ela pode levar à falência pancreática. E aí esse paciente, ele também se comporta como um paciente diabético tipo 1, que tem que repor insulina. Então é importante a orientação desde cedo. Então, resumindo, diabetes tipo 1 é porque você já nasce com um defeito na produção da insulina. E a diabetes tipo 2, você adquire ao longo da vida, principalmente quando você tem ganho de peso ou quando você tem uma predisposição genética. Doutor Sidney e enfermeiro Ricardo, a gente está colocando essa imagem, vamos já colocar aqui na tela da Band, que é do corpo, mas justamente a questão desses cristais que o doutor Sidney agora há pouco estava nos explicando. E muitas vezes é importante lembrar que são doenças que são crônicas, que a gente tem que tratar para a vida inteira, mas a gente pode ter uma vida boa, mesmo tendo um diabetes. Agora, essas imagens, doutor Sidney, é o corpo humano que a gente está vendo. O que acontece? Por que o diabetes acaba causando tanto prejuízo para o corpo inteiro, para os nossos órgãos? Porque o que acontece? A absorção desse açúcar, ele é distribuído pela corrente sanguínea. Então, ele vai ao longo do corpo e ele pode chegar em qualquer órgão, principalmente na periferia do nosso organismo, onde a circulação ela é mais pobre, como ponta dos dedos, parte do olho, da retina. Ele forma cristal no interior do rim e esse rim começa a ter uma alteração no fluxo de sangue e vai levar à insuficiência renal. E muitas vezes, além desse cristal, que ele funciona como se fosse umas pedrinhas, a pessoa tem alguns hábitos, como comer gordura, como fumar, e isso tende a diminuir a circulação, principalmente das extremidades. Então, é fundamental que a pessoa que tenha essa doença comece a se movimentar, perder peso e nunca na vida utilizar tabaco, porque é um fator que diminui ainda mais a circulação de sangue. E tem que controlar, porque quanto mais alto o nível de açúcar, maior o nível de cristal no organismo, maior as complicações e mais precoce você vai ter comprometimento e perda de órgãos. Olha, eu quero deixar agora uma pergunta já para o enfermeiro Ricardo, porque a gente sempre coloca aqui se é mito ou é verdade. Nesse caso do diabetes, porque algumas doenças, e nós trouxemos aqui o doutor Aristóteles, e ele dizia que em relação ao próprio coração, a doenças cardíacas, um momento lá atrás, os homens tinham muito mais possibilidade de ter um problema cardíaco. Hoje as mulheres também, infelizmente, já estão nessa taxa muito próximas, nesse mesmo patamar. E em relação ao diabetes, é mito que as mulheres tenham mais a possibilidade do diabetes? E se isso é verdade, por quê? É verdade. Eu vou responder. É verdade. A mulher tem uma tendência maior ao diabetes que o tipo homem. Por quê? Porque a mulher ela tem maior conteúdo de gordura no seu organismo. E isso é um fator que predispõe. Outros são as ações hormonais que a mulher sofre, tem uma tendência maior ao diabetes. Então, está melhorando? Tá. Porque as mulheres estão se movimentando mais, estão se cuidando mais, e isso está tendendo a melhorar. Então, hoje, nós temos que ter a noção de que você tem que se cuidar precocemente. E quem é o grupo de risco? É aquela pessoa que tem história familiar de diabetes, porque a diabetes, ela é uma doença genética. Então, além desse conteúdo de gordura maior, tem as ações hormonais que predispõem mais as mulheres a desenvolver esta doença. Olha, antes de chamar já a nossa equipe de reportagem com mais informações a respeito do diabetes, vamos colocar aqui, vamos dar uma voltinha nas redes sociais. Tem aqui como podemos diagnosticar o diabetes. Laura Lopes, do Novo Reino, hein, doutor Sidney e enfermeiro Ricardo? Tem como fazer esse diagnóstico?
Muito simples, é exame de sangue. Esse exame de sangue periférico que a gente faz, você dosa a glicemia e aí às vezes você faz a chamada curva glicêmica. Você vai de manhã, em jejum, faz a dosagem de açúcar, depois ingere um alimento e vê essa curva glicêmica. E hoje nós temos um exame que é chamado hemoglobina glicolizada, que também é um exame que nós temos como avaliar. Então, resumindo, através de um simples exame de sangue, que é disponível em toda a rede pública de saúde. E o senhor trouxe, o enfermeiro, o Ricardo trouxe inclusive um aparelho, aí está do seu lado, doutor Sidney. O que faz com esse aparelho, para a gente mostrar aí para o telespectador que está em casa? Existem várias complicações da diabetes, né, como o doutor Sidney vinha falando. O diabético ele pode ter complicações na visão e nervos periféricos, tá? E vir a formar infecções e úlceras, que elevam o tratamento, que deixa esse paciente mais tempo em tratamento, hospitalizados. E você pode fazer, por exemplo, o Doppler. Você vai medir o índice tornozelo braquial para saber se esse paciente já tem um comprometimento circulatório, microcirculatório, tá? Então você mede a pressão dos membros inferiores e divide pela dos membros inferiores e vai ter uma tabela. Se o índice der de 0,9, por aí está normal. Se tiver abaixo, você vai vendo a gravidade com relação à microcirculação desse paciente. Esse comprometimento pode levar ao paciente a desenvolver uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial e, com isso, ele não tratando, pega uma infecção e vir até submeter uma amputação desse membro. Nossa, olha só. Na verdade, ele detecta a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, é um Doppler vascular que você vê a quantidade de fluxo de sangue. Então, ele é como se fosse um ultrassom, ele é um sonar, e ele vê a diminuição do fluxo de sangue, ou seja, aquela artéria já está com o sangue diminuído e já começa a ter comprometimento da periferia, principalmente a pontinha do dedo que fica roxa. Já é muito comum, eu estou com frio e a ponta do dedo fica roxa, isso já é um vasoespasmo. No diabetes, essa pontinha do dedo roxa, ela é constante, e essa constância vai levar a comprometimento infeccioso e às vezes até perda desse membro. Ok, vamos agora acionar já a nossa equipe de reportagem com mais detalhes a respeito do diabetes. Tema que nós estamos abordando nessa terça-feira aqui no nosso Alô Doutor, na tela da Band. Mais de 13 milhões de pessoas são portadoras de diabetes em todo o Brasil. Isso corresponde a 6,9% da população brasileira. O que muitos não sabem é que o diabetes tem forte relação com a saúde ocular. Além de provocar várias alterações no organismo, o diabetes afeta o aparelho visual de maneira significativa, trazendo complicações à córnea. A perda visual provocada pelo diabetes costuma ser um sintoma tardio da doença, mesmo que o paciente diabético apresente uma boa acuidade visual. É fundamental o acompanhamento oftalmológico. A diabetes, como uma doença sistêmica, e que ela é uma doença silenciosa, é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, que ela afeta, apesar de não ter sintomas para o paciente, ela pode afetar vários órgãos, e o olho é um deles. E no olho especificamente, a diabetes, ela afeta a retina, que é a parte posterior, que é a parte mais no fundo do nosso olho. Todo paciente diabético, é de suma importância que o paciente diabético faça um exame regular com o oftalmologista, incluindo um exame de fundo de olho. Diabetes, esse é o tema que será explicado e debatido agora dentro da sequência Alô Doutor do programa Câmara 13. Ok, Gerson, obrigada aí pelas informações. É doutor Sidney e o nosso querido enfermeiro Ricardo. Qual a relação da obesidade com o diabetes? Fundamental. Hoje, a obesidade é o fator que mais predispõe a diabetes, e hoje nós sabemos que existe tratamento do diabetes tipo 2 em quem é obeso ou em quem tem uma predisposição. Então, nós só estamos falando de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Então, existe hoje uns hormônios intestinais chamados incretinas, que foi descoberto, e que a cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, tem levado à cura de alguns pacientes diabéticos tipo 2, que não usam insulina há pelo menos 2 anos, pacientes que façam uma dieta adequada, e hoje,
eu estou indo para o Rio para o Congresso Mundial de Obesidade, que nós vamos lançar um manifesto para as pessoas que não são obesas e que vão ser submetidas à chamada cirurgia do diabetes, que é um desvio do intestino na tentativa de fazer com que o organismo melhore a ação da insulina periférica. E isso é uma novidade que está sendo lançada no mercado para os diabéticos, além das drogas que tem tido em dia. Então, uma coisa, a grande relação, todo paciente obeso, ele é considerado como pré-diabético. Essa é a grande verdade. Então, o paciente obeso, ele tem uma tendência muito maior a desenvolver diabetes, mesmo que ele não tenha história familiar. Mas todo pré-diabético, ele vai se tornar um diabético ou ele pode evitar que isso aumente? Pode evitar, porque às vezes você faz o exame e diz assim, você tem exame de pré-diabetes, você faz uma curva glicêmica e você tem uma glicemia estimada e você tem um nível de insulina alterado, você é pré-diabetes. É a hora de você fazer a prevenção da doença, fazer atividade física, reduzir o peso, e aí você vai deixar cada vez mais distante esta possível diabetes de você. Então, na verdade, eu diria que a diabetes, da grande maioria das vezes, é uma doença adquirida pelos hábitos alimentares da nossa população. Ok, vamos às ruas novamente? Vamos aqui. Doutor, meu nome é Cíntia, moro na BR-174, Ismail Aziz. Quando o paciente tem que fazer a aplicação de insulina? Cíntia, nós temos três grandes situações da aplicação de insulina. Primeiro, no diabético tipo 1, aquela pessoa que já nasce com deficiência de diabetes. Segundo, em pessoas que têm níveis agudos muito altos de açúcar. Ela chega no pronto-socorro com nível de 400, 500, você tem que baixar isso de forma urgente. E às vezes, naquela pessoa que tem diabetes tipo 2, antiga, que levou a uma falência do seu pâncreas. Então, são essas três situações que a gente pode utilizar esse hormônio feito através da via subcutânea. Eu quero fazer uma pergunta ao enfermeiro, Ricardo. A gente vê que as pessoas, elas acabam convivendo mesmo com a situação no seu dia a dia, já sai de casa, já coloca lá a sua seringa, não é? A sua ampolinha lá de insulina, ela mesmo se aplica. Isso é ensinado nas unidades? Como que você passa a conviver com esse problema e buscando aí ter uma vida o mais próximo da normalidade? Sim, isso aí a gente tenta oferecer ao paciente uma qualidade de vida bem melhor. E ele se auto-aplicar a insulina. Então você ensina ele, o médico faz a prescrição, 20 unidades, 10 unidades de insulina NPH ou insulina regular, e como ele não tem condições, às vezes, de ir ao posto de saúde, o acaba enfermeiro ele se auto-aplicando. O enfermeiro, ele ensina ele a se administrar a insulina, geralmente é subcutâneo, né? Então você tem algumas regiões, posterior do braço, no abdômen, você puxa num ângulo, é uma agulha de insulina pequenininha, você no ângulo de 90 graus e administra aquilo ali tranquilo, e isso ele já faz, tá? Inclusive crianças às vezes se auto-aplicam mesmo a medicação. Agora, a gente sabe a importância que tem o investimento em ciência, em pesquisa, em tecnologia, porque nós podemos tornar a medicina cada vez mais acessível às pessoas, mas também oferecendo recursos importantes que a pesquisa traz, que a ciência acaba trazendo como garantia. Em relação ao diabetes, que é uma doença crônica, nós temos, não no Brasil, mas tomara que sim um dia, mas estou falando em termos de estudos no mundo, países que avançam muito na ciência e na tecnologia. O que nós temos de novo no combate ao diabetes? Hoje, o que temos de mais novo no mundo são transplantes de ilhotas de pâncreas. Então, hoje não se faz só. O diabético, ele faz transplante de pâncreas, em alguns casos, e hoje eles fazem transplante de como se fossem células pancreáticas específicas, como se fossem pequenas injeções, e que você faz com que o organismo desenvolva a insulina deficiente. Então, é o ponto que tem avançado cada vez mais, e existe também, do ponto de vista tecnológico, para melhorar a qualidade de vida do diabético, existem umas bombinhas que você coloca, que vai liberando insulina constantemente, e a pessoa não tem que se aplicar.
Então ela leva uma vida normal. Mas a grande descoberta é tentar achar qual é o gene que leva a pessoa a desenvolver o diabetes. Então, está em estudo a esse nível, e hoje, o que nós já temos de mais moderno na prática de terapêutica é o transplante dessas células, chamadas ilhotas de pâncreas, que tem sido feito no Brasil, em alguns casos selecionados, e que tem se dado muito resultado. Então, as pesquisas estão avançando nesta linha de fazer o diagnóstico precoce e de orientar a população em relação a fazer atividade física. Agora foi lançado pelo Ministério da Educação a educação física obrigatória nas escolas. E isso é fundamental, porque nós estamos prevenindo doenças, estamos prevenindo diabetes, estamos prevenindo hipertensão, porque a nossa juventude está na era do videogame. Não está mais correndo na rua, não está mais jogando bola. Então, começa pela educação. Eu acho que a tecnologia é importante, mas a base educacional, ela é fundamental. Agora, doutor Sidney e enfermeiro Ricardo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já apresenta uma estimativa que em 2025 o dobro de pessoas com diabetes é algo já real. E nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, vários países do mundo já mostram isso, como que nós temos que construir políticas públicas para esse momento. Em 2035, essa pirâmide etária, ela aumenta, ela muda, na verdade ela muda, e nós teremos muito mais pessoas acima dos 60 do que abaixo dos 15. Essa é uma preocupação. Diabetes, terceira idade, caminho quase que lado a lado, ou a gente pode evitar aí o prosseguimento dessa doença na terceira idade? No momento, infelizmente, a diabetes ela se manifesta geralmente a partir dos 40 anos, e a nossa população, além de estar envelhecendo, está engordando. Então, a OMS tem essa noção de que nós vamos ter o dobro de diabetes por conta desse binômio, idade avançada e sobrepeso. O que nós devemos trabalhar? É com as prevenções das complicações. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela tem que ter muito cuidado para evitar a ferida do pé. Existem umas botas adequadas que a pessoa o diabético tem que usar. Tem que ter muito cuidado com a visão, como foi falado, tem que fazer regularmente exames oftalmológicos de fundo de olho para ver a avaliação da retina. Tem que fazer exame da função renal, porque uma das coisas que mata muito o diabético é insuficiência renal, e às vezes metade dos pacientes que estão fazendo diálise hoje são por insuficiência renal diabética, e ela é uma doença progressiva. Então, nós sabemos que ela vai evoluir. O que nós temos que fazer? Tentar minimizar os efeitos adversos e as complicações dela. E também temos que ter cuidado das crianças, né? As crianças hoje em dia estão se jogando no chocolate, no doce, no refrigerante, e essa criança, nós estamos criando os futuros diabéticos, tá? A indústria alimentícia, tá? Com várias guloseimas que colocam nos supermercados, a criança realmente não resiste e fica o pai encantado, exatamente. Fica encantado, os pais não têm aquele freio e a criança come tudo, toma refrigerante. Refrigerante em si é um veneno para, tá? E isso lá na frente pode desenvolver a diabetes tipo 2, ou então ele já pode até desenvolver até na pré-adolescência diabetes tipo 1. Então, a alimentação, e a criança, como o doutor Sidney falou, não se faz mais exercício. O exercício da criança hoje em dia é no videogame, né? Não joga bola, não brinca mais na rua. Tem que brincar mesmo, né? Então, olha, vamos aqui dar uma olhada nas redes sociais do programa. Vamos deixar a tela da Band aqui, mais um questionamento chegando, é do Henrique Melo, de Itacoatiara. Doutor, pacientes com diabetes têm restrição alimentar? É que acabamos de falar. Tem restrição alimentar. Agora, é uma coisa interessante que a gente vê muito assim, o pessoal, eu tomo insulina, não posso comer nada. Então, eu só queria dar uma dica. O diabético, ele tem restrição para alimentos ricos em açúcares, refrigerante, como o Ricardo falou, bolo, todas essas coisas que podem piorar. Mas, quando ele toma a insulina, o açúcar cai. Baixa, né? Então, essa pessoa tem que ter uma orientação que ele tem que se alimentar, e muito cuidado com aquelas pessoas que fazem insulina de manhã e de noite, porque um dos grandes problemas do diabético também é a hipoglicemia. Se ele faz uma dose de insulina e vai dormir e não se alimenta, ele pode ter uma lesão grave cerebral pelo baixo nível de açúcar numa dose elevada e não alimentada de insulina. Então, portanto,
O diabético ele é um paciente que tem que ser muito bem avaliado, muito bem controlado, e se você tem diabetes, você tem que ter consciência que você tem uma doença crônica. Você tem que ser acompanhado por um especialista, porque além dela evoluir, ela pode ter complicação do próprio tratamento. E hoje é tudo diet, light, não é verdade? E aí, às vezes, a gente tem que tomar os cuidados necessários, porque o doutor Sidney sempre diz aqui, enfermeiro Ricardo, que a gente conhece as pessoas pelo que elas comem. Então tem que ter muito cuidado, não é verdade? Agora, a gente estava falando aqui de obesidade e a gente sabe que no Brasil mais de 50% da população está com sobrepeso. Não é que essas pessoas já estejam obesas, mas elas não estão mais no peso ideal. Então, é um alerta, é uma preocupação que nós precisamos passar para todo mundo. Só para a gente encerrar e agradecer, eu queria só questionar a questão da insulina. O que é essa insulina? O que acontece no organismo, doutor Sidney, de uma pessoa que a recebe para você fazer imediatamente a baixa desse índice de açúcar? Tá. A insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas naturalmente, diariamente, e ele vai ser produzido quando nós ingerimos açúcar. A pessoa que não tem diabetes, ela recebe insulina venosa e principalmente insulina subcutânea. Então a insulina, ela é um hormônio que ela tira o açúcar de dentro do sangue e começa a ser aproveitado esse açúcar por alguns órgãos, como o fígado, a gordura. E essa insulina, ela tem duas apresentações. Tem uma insulina simples, que é aquela que tem uma ação rápida, e tem uma insulina que algumas pessoas devem ter ouvido falar, insulina NPH, que é uma insulina em que você injeta no organismo e ela vai liberando lentamente a quantidade de insulina para que ocorra a quebra deste açúcar. Qual é a importância de uma e de outra? A insulina simples, ela é aguda, você introduziu, ela baixa na hora. Mas a insulina NPH, ela tem um efeito tardio. Então você tem que ter muito cuidado, porque mesmo após 2, 3, 4, 6 horas, você tem um efeito dela. Então, a vantagem, você pode fazer uma vez ao dia em algumas situações, e isso dá um benefício maior para o paciente. Por conta disso, o controle dela é pior, porque você não tem um nível homogêneo dela. Então tem que ter muito cuidado nas pessoas que usam esse hormônio, que é não produzido pelo organismo e é dado na sua forma injetável. Olha, foi muito bom estar conversando aqui com o doutor Sidney, com o enfermeiro Ricardo, sobre esse tema, que é um tema do nosso dia a dia mesmo, né? É muito importante a gente receber o conhecimento e não receber. A gente tem que viver o conhecimento, tem que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E aí chamar aí, fazer um alerta. Chegou em casa, o dedinho lá do seu pé está aí meio com dormência, está com roxinho, é bom, e isso já serviu como um alerta, porque muitas vezes você imagina, eu acho que eu andei muito, estou com o sapato muito apertado. É claro que pode ser isso também, mas é bom sempre tomar os cuidados de forma antecipada. Hoje a prevenção é muito importante, né? Nós temos dentro do Estado, né, várias pessoas diabéticas, várias pessoas com feridas, que a gente anda tratando em 4 unidades. É bom lembrar disso, porque realmente, como eu falei, não adianta ter só um médico, nós temos que ter uma equipe multiprofissional, uma referência e uma contra-referência. Eu trato o pé diabético direto já há mais ou menos 1 ano e meio e vejo vários casos, já tirei algumas pessoas da fila da amputação, né? E isso é uma realidade que poderia diminuir mais com a própria prevenção, tá? Claro. Isso lota os hospitais, isso gera um custo para o Estado muito alto, tá? Porque tratar paciente diabético com infecção é caro, o paciente fica às vezes internado meses lá dentro usando antibióticos de ponta, caríssimo. Então acho que a prevenção ainda é o melhor investimento. E o que o senhor aconselharia nesse momento para quem não quer ter diabetes? Qual seria o recado que o enfermeiro Ricardo mandaria para todo mundo? Bom, a começar, uma reeducação alimentar e exercício físico. Isso é fundamental para que nós possamos ter uma saúde aí, uma coisa bem saudável, né? Uma vida bem saudável. Uma reeducação alimentar, não só para a gente, para os nossos filhos, e
exercício físico. E o senhor, doutor Sidney, qual seria a dica? Essa é a dica. Essa é a dica. Fazer atividade física constante, manter um nível de peso dentro do adequado, uma dieta e constantemente fazer o exame laboratorial, que é a dosagem, chama dosagem da glicemia em jejum. É um exame simples que tem em todo posto de saúde. E eu quero dizer que a pessoa que tem diabetes, ela pode procurar, porque existem programas de diabetes aqui no Amazonas, na qual você recebe não só a medicação, mas você recebe a agulha e você recebe, às vezes, um aparelhinho para fazer a dosagem da glicemia em jejum em casa. Uhum. Então, procure atendimento, existe isso, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. E eu quero mandar um grande abraço para minha mãe que está assistindo, e a Zanza, minha irmã, e para a dona Edith, que sempre disse para a gente mandar um beijo. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Muito obrigado, doutor Sidney, sempre conosco aqui às terças-feiras, e faz a diferença, que onde a gente passa, o pessoal fica perguntando, viu, enfermeiro Ricardo, cadê o doutor Sidney? Gente, é terça-feira na Band. Aí você acompanha aqui o nosso programa. Obrigada, foi um prazer tê-los conosco mais uma vez. E até a semana que vem vamos estar aqui, e eu sempre falo, se você tem alguma dica, um assunto, manda para cá que a gente tenta minimizar as suas dúvidas e esclarecer a sua doença ou de alguma pessoa que você conheça. Ok. E olha, a gente vai para o intervalo comercial, faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, programa da nossa gente. Olha, mandando um abraço para você, que todos os dias para tudo, para poder acompanhar o nosso programa aqui na Band. Muito obrigada. Você faz parte de toda essa história, 15 anos, graças a Deus, podendo compartilhar da sua amizade com todos os colegas aqui da nossa TV Band Amazonas. Olha, eu quero mandar aqui um abraço carinhoso para pessoas queridas que acompanham o nosso programa todos os dias. Abração, Cleito Félix e a irmã dele, a Emanuele, aí do Parque São Pedro. Na verdade, quero estender beijos aí para os nossos queridos, o Cleiton e a Emanuele, e para todos os amigos e amigas do Parque São Pedro. Obrigada pela companhia de todos os dias. Também para Patrícia Cabral, minha querida Patrícia Cabral, e a auxiliadora, falei agora no início do programa deles, moro lá no Parque 10. Nossa, a dona auxiliadora é uma querida de tantos anos, acompanha sempre a gente aqui, tá? Beijo também, muito obrigada pela amizade acima de tudo. Mandar um abraço para o meu querido Augusto, também falei dele no início do programa. Falei também do senhor Araújo, que preside a Associação dos Idosos, dos Pensionistas e Aposentados do Amazonas. Faz um grande trabalho com a Cara e com toda uma equipe lá. Parabéns pelo trabalho, viu, gente? Obrigada mesmo. Vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais? Vamos ver quem está assistindo aqui o nosso programa? Vamos lá. Bruna, vamos lá. Esqueço meu rosto e o meu telefone. Não mande mensagem, esqueço meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outro homem. Conceição, quero estar aí na Band com você, viu? Um beijo. Muito bem, Bruna. Vamos aplaudir a Bruna, gente. Gostei demais. Que linda você, Bruna. Obrigada aí pelo seu carinho, isso mesmo. Coloca a voz para cantar, gente. O pessoal de Buriti está aqui com a gente. Coloca a voz para cantar, não é não? Canta. Pega aí seu WhatsApp, pega aí seu telefone, faz um vídeo pra gente, vai ser um prazer. Nossa, quantas pessoas estão aparecendo na tela da Band, aí mostrando o carinho que tem por todos nós aqui. É muito bacana fazer o programa da nossa gente com a nossa gente, não é não? Tem mais gente mandando o WhatsApp? Vamos lá então, vamos ver? Boa tarde, aqui é a Mara Cevalho, aqui da comunidade Buritis, né, e aqui Conceição Sampaio, né, e eu quero dizer do nosso trabalho aqui, que é estar trabalhando com cursos, né, cursos culinários, de cabelo, corte de cabelo, né, trazendo mais cursos para cá. Precisamos de uma associação neste lugar, né, e queremos mais que para que as mulheres e os homens possam, né, fazer o curso, que eles venham ter que caminhamento do trabalho, porque lá nós precisamos de trabalho, precisamos de povo trabalhar, para trabalhar, porque se eles não trabalhar, como que eles vão crescer naquele lugar? Então queremos que mude aquele lugar, aquela área, né, e nossos cursos é para isso, para que a comunidade venha ter, né, algo para que eles venham trabalhar. Então, eu quero que você ouça esse vídeo, veja esse vídeo e olhe para nós, vá lá conosco, né? E eu creio que em nome de Jesus você vai ouvir, você vai ver esse vídeo e você vai nos olhar para a nossa comunidade. Eu espero você lá. Muito bem, Mara, falou muito bem.
Nossa, o convite está aceito. Pode, tá? O convite está aceito aqui. Vai ser uma alegria. Mandar um beijo também para a Maria, para a Alessandra. Todas lá de Buritis, né? De uma comunidade maravilhosa que nos recebeu com tanto carinho, o nosso programa todo. E eu fiquei muito feliz. Ver a Mara aí falando, hein, Mara? Falou bonito, falou mesmo. Tem que chamar todo mundo, mulheres, homens, para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde cada pessoa tem o direito de uma vida digna. É o asfalto na sua rua, é a água na sua torneira, é a creche para os nossos filhos, é a escola, é o emprego, é a casa, é o teto digno para se viver. É isso que a gente quer, é só isso que as pessoas querem verdadeiramente. Então, eu fico feliz em ouvir a Mara, porque eu sei que a fala dela, a voz dela, é a voz de tantas mulheres, é a voz de tantos homens que lutam para que essa dignidade humana escrita na Constituição do nosso país, ela saia do papel e ela realmente possa contemplar a cada pessoa. Então, eu fico muito honrada, viu, Mara, de estar lhe ouvindo, de estar ouvindo as pessoas que usam o espaço do nosso programa, porque é seu esse espaço para dizer o que pensa, não é? Para falar o que pensa, para cantar como a Bruna fez, para mandar beijos como a dona Queca falou para a gente. É bacana construir o Câmara 13 assim, com as pessoas que há 15 anos, graças a Deus, nos ajudam a fazer do Câmara 13 verdadeiramente o programa da nossa gente. Beijo, gente. Amanhã, 12h35, nós estaremos ao vivo na Band. Fica com Deus, tá? Até lá. E a gente volta amanhã para uma super quarta-feira para todo mundo.